E nesse vídeo vamos resolver as 5 questões de matemática e raciocínio lógico do concurso do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, aplicado no estado do Mato Grosso em 2022 pela banca FCC, que é a Fundação Carlos Chagas. Então, se você vai fazer concurso que vai ser essa banca e gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like para valorizar o trabalho do professor. E se você está chegando agora no canal, se inscreva para você aprender matemática resolvendo questões. Então, vamos lá para as questões, né? Então, essa primeira questão aqui, ó, ela é aquele tipo de questão com tabelinha, certo? Então, vamos dar uma lida nela, vou colocar aqui embaixo. E a gente vai construir essas tabelas, certo? A banca FCC, ela adora esse tipo de questão, certo? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui mesmo, do lado. Pronto. Aqui dá para fazer. Ele está dizendo o seguinte, ó, André, Breno e Pedro são corretores de imóveis na cidade de São Paulo. Todos os três nasceram em estados diferentes. Um deles nasceu em Alagoas, outro na Paraíba, o terceiro na Bahia. Cada um deles viaja nas férias para exatamente um desses 3 estados. Mas somente André passa as férias no estado em que nasceu. Breno não nasceu na Bahia e nem passa suas férias na Bahia. Pedro passa suas férias em Alagoas. Podemos afirmar corretamente que. Então veja que a gente tem que construir 2 tabelinhas. Uma tabelinha de onde eles moram e uma tabelinha de onde eles vão passar as férias. Só que ele diz aqui, ó, que André, ó, passa suas férias no estado em que nasceu. Então a gente já sabe que se a gente descobrir que André mora em determinado estado ou que ele passa suas férias lá, então a gente descobre a outra informação. Então vamos construir primeiro essa tabela. Vou fazer aqui, ó, a primeira tabela para férias, passa as férias, tá assim, passa as férias, certo? Então a gente faz, vou colocar na horizontal os locais, como por exemplo aqui a gente tem Alagoas, Paraíba e Bahia. Então tá assim, ó, AL, PB, né? E BA, certo? Ok. Na vertical aqui eu vou botar eles. Como assim? Vamos lá. Então temos André, eu vou botar A. Depois a gente tem Pedro, vamos botar P. E a gente tem aqui, aliás, tem Breno primeiro, né? Então eu vou botar B e depois P. Agora vamos colocar uma linhazinha, ó. Pronto. Aqui do lado, a gente vai botar onde eles moram, certo? Vou botar mais para cima aqui, ó. Moram. Então, os mesmos estados, ou seja, AL para Alagoas, depois PB e por último BA, certo? BA. Agora eles, ou seja, a gente tem André, tem Breno e tem Pedro. Linhas horizontais, né? Aqui, verticais, certo? Ok. O que a gente vai fazer? Vamos colocar X para não, certo? E bolinha para sim, certo? Ok. Aí como ele está dizendo aqui, ó, vamos lá. Cada um deles viaja de férias para exatamente um desses 3 estados. Mas somente André passa férias no estado em que nasceu. A informação que ele dá é a seguinte aqui, ó. Breno não nasceu na Bahia. Então a gente já pode colocar um xizinho aqui, ó, na tabela de moro, ou seja, BA não, certo? Então Breno não nasceu na Bahia, certo? Então o que significa? Significa que ele poderia viajar para lá para passar as suas férias. Só que nem passa suas férias lá também, ou seja, também não passa as férias na Bahia, então vamos colocar um xizinho. Então ele pode passar as férias na Paraíba ou em Alagoas. Só que a outra informação, ele diz o seguinte, ó, Pedro passa suas férias em Alagoas. Quando ele diz assim, ó, Pedro passa suas férias em Alagoas, então a gente pode botar uma bolinha aqui, ó, certo? Ó, Pedro passa suas férias em Alagoas. O que significa? Significa que se Pedro já está em Alagoas, significa que Breno não pode estar lá, certo? Breno não pode estar lá passando suas férias. Como ele não está lá passando suas férias, onde é que ele vai passar suas férias? Exatamente na Paraíba. Só que se ele passa suas férias na Paraíba, presta atenção, ele passa suas férias na Paraíba, ele não pode morar lá. Se ele não pode morar na Paraíba, onde é que ele vai morar? Exatamente, ele vai morar em Alagoas, correto? Ok. A outra informação que a gente pode ter é a seguinte, ó. Como
Pedro, né, ele está de férias em Alagoas, ele não pode morar lá em Alagoas, certo? Ok. Outra coisa que a gente pode tirar é o seguinte, ó. Como, né, Pedro está em Alagoas passando férias. E Breno está onde? Na Paraíba tirando férias. Ou seja, André não pode, né, estar de férias em Alagoas e também não pode estar de férias na Paraíba. O que nos implica dizer que André está de férias aonde? Exatamente na Bahia. Como André, passa as férias no estado que nasceu, então ele mora também na Bahia. Quando a gente descobriu que André mora na Bahia, só nos resta dizer que Pedro mora onde? Exatamente na Paraíba. Vamos para as alternativas. André nasceu na Paraíba? André não nasceu na Paraíba, ele nasceu na Bahia. Então, descartamos a letra A. B. Breno nasceu em Alagoas? Pessoal, Breno nasceu em Alagoas, ok. André nasceu na Paraíba? André não nasceu na Paraíba, então eliminamos. Pedro nasceu na Bahia? Pedro nasceu na Bahia. Cadê Pedro? Pedro não nasceu na Bahia, vamos eliminar. Breno nasceu em Alagoas, exatamente. Ele nasceu na Alagoas, está de férias aonde? Na Paraíba. André passa as férias na Bahia? Exatamente, ele passa as férias onde nasceu. Então a gente tem aí letra D, o gabarito, certo? Letra E, André nasceu na Paraíba? Ó, André, cadê André? Não, André nasceu na Bahia, né? Então vamos eliminar. Correto? Com assim a gente marca de fato letra D. Vamos lá para a questão 12. Questão 12 diz o seguinte, dá para fazer aqui embaixo, vamos lá. Carlos tem uma caixa de bolinhas, né, de gude. O primo de Carlos perdeu 4 bolinhas de gude que estavam na caixa. Vou fazer assim, ó. Primeira situação, tinha X. Depois que o primo dele perdeu, tinha X menos 4, certo? 4 bolinhas de gude que estavam na caixa. Carlos verificou que o total de bolinhas da caixa reduziu em 90% do que tinha na caixa. Nessas condições, é correto afirmar que o número de bolinhas na caixa antes da perda era. O número de bolinhas antes da perda, a gente colocou aqui que é x, tá? E depois da perda, essa mesma quantidade, x menos 4. Só que veja, depois dessa redução, ou seja, x menos 4, o que aconteceu? Carlos verificou que tinha 90% do total, que é x. Então, 90% é 90 por 100. Dia a gente troca por vezes x, né? E aqui a gente pode simplificar 0 com 0. Aqui 9 por 10, a gente deixa assim. Então, vamos botar 9 dividido por 10 vezes x, certo? Aliás, vamos dividir, né? Fica 9 sobre 10, que dá 0,9 vezes x. Então, aqui eu vou ter 0,9 vezes x. Aqui a gente tem uma equação de primeiro grau, passamos 9 vezes x para o primeiro membro e menos 4 para o segundo. Daqui a gente tem que x, agora a gente tem 0,9 vezes x, que passa negativo, fica menos 0,9 vezes x, é igual a menos 4 passa para o segundo membro como sendo mais 4, então fica 4 positivo. Aí eu tenho 1 vezes x, ó, vê que um x inteiro, menos 0,9 desse mesmo x. Então eu vou ter 0,1 de x igual a 4. Daqui a gente pode passar o 0,1 dividindo 4. Daqui a gente conclui que x é igual a 4 dividido por 0,1. Portanto, x é igual a 4 dividido por 0,1. Veja que a gente elimina esse 0, daqui e acrescenta um 0 em cima. Então, fica 40 dividido por 1, que é o próprio 40. Ou seja, nossa solução é letra A. Tá bom? Vamos lá para a questão 13. Questão 13 diz o seguinte, ó. Para que um time de basquete com 5 jogadores, né, possa se inscrever em um torneio juvenil, a idade média dos jogadores no momento da inscrição deve ser estritamente menor do que 15 anos. 4 amigos com idade de 13, 14 e 14, 16 anos querem se inscrever nesse torneio e precisam de mais um jogador. A idade máxima do jogador que vai completar o time é. Então veja, aqui é uma questão de média aritmética com inequação. Veja que a média aritmética, ela é esse símbolo que a gente chama de somatório das médias dos números dos conjuntos, dos elementos, né? Dividido pelo total de elementos.
Como ele está dizendo que a média tem que ser menor que 15 e a gente tem um total de 5 jogadores, ou seja, a gente tem que esse N é o que? 5, né? E a soma aqui, ó, é exatamente todos esses jogadores, porém falta um, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então a gente pode dizer que isso é Y. Y é a idade do último jogador. Então se a gente somar, ó, vou até colocar aqui no centro, porque a gente pode... Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui do lado, ou seja, a gente vai somar todas essas idades, mais o quinto jogador, ou seja, 13, mais 14, mais 14, mais 16, mais o quinto jogador. Qual a idade dele? Não sei, vou dizer que é Y. Então a gente tem que dividir pelo total, que são 5 jogadores. Lembra que tem que ser o quê? Menor do que 15. Ó. Deve ser extremamente menor do que 15. Então isso tem que ser menor que 15. Certo? Ele está perguntando a idade máxima do jogador. Então se a gente somar 13 mais 14 mais 14 mais 16, ó, 14 mais 16 dá exatamente 30. 13 mais 14, isso daqui dá 27. Então 27 mais 30 dá 57. Então fica 57 mais Y. Eu pego esses 5, passo multiplicando 15, então isso vai ser menor ou igual a 15 vezes 5 dá 75. Daqui eu vou tirar o seguinte, ó, 57 mais y menor que 75. A gente faz da mesma forma quando a gente resolve a equação. Então a gente isola y e isso tem que ser menor do que 75. A gente tira 57 do outro lado, ó. Então o nosso y tem que ser menor do que 75 menos 57, ó, a gente elimina, tira uma dezena daqui, fica 6. Aí aqui fica 15, ó, uma dezena mais 5 unidades fica 15. 15 menos 7, exatamente 8. E 5 para 6 falta 1. Aí você... então a letra B, cuidado, tá? Por quê? A idade do jogador tem que ser menor do que 18. E ele quer o máximo valor. Então, o menor antes de 18, o menor, y, tem que ser o quê? 17, tá? Então, menor antes do 18 é 17. Então, letra A, o nosso gabarito, cuidado para não marcar 18, tá? Porque ele quer que seja menor, tá vendo o símbolo de menor aqui, ó? Y, a idade do quinto jogador tem que ser menor do que 18. Fechou? Beleza, vamos lá para as duas últimas questões. Aqui a gente tem a questão 14, diz o seguinte, ó. Em uma pesquisa com 30 indústrias farmacêuticas sobre os tipos de insumos utilizados na produção de determinado remédio, verificou-se que eles usam no máximo 2 tipos de insumos. Quando ele diz assim, ó, no máximo 2 tipos, significa que ele utiliza 1 ou 2, tá? Ele pode utilizar 1 ou no máximo 2. Dentre os 30 indústrias pesquisadas, 16 usam insumos do tipo A, 9 utilizam insumos do tipo B e 8 utilizam insumos do tipo C. O número de indústrias que utilizam exatamente 2 tipos de insumos é. Então, é aquele tipo de questão de conjunto. Ó. Então, vamos fazer aqui, ó, conjunto A, conjunto B e, por último, aqui o conjunto C. Tá? E ele está dizendo que o A tem o quê? 16. Aqui o B, 9. Tá? E o C tem 8, certo? Só que ele deu uma informação muito importante para a gente, foi o seguinte, que eles utilizam no máximo 2 tipos de insumos. Se eles utilizam no máximo 2 tipos de insumos, os 3 não vai existir. Então, eu vou pintar isso aqui, ó, ou seja, a interseção de A, interseção com B, interseção com C, isso daqui é 0. Se isso daqui é 0, então significa que eu vou ter indústrias que tem AB, que tem só A, que tem só B, que tem BC, que tem só B, que tem BC ou só tem C, ou só tem CA. Como é que a gente vai descobrir esses números daqui? Bom, a gente pode somar a quantidade de A mais B mais C, ou seja, A mais B mais C, ou seja, 16 mais 9 mais 8, ou seja, 16 e 9 dá 25, mais 8 dá exatamente 33, certo? Ok. Só que veja, esses 33 eu vou ter o total mais o que? A interseção dos dois. Então, se eu pegar esses 33 e retirar o total, que é 30, o que é que eu vou encontrar? Somente a interseção desses dois conjuntos, ou seja, a interseção com B,
mais B interseção com C, mais C interseção com A. Então, é isso que eu vou encontrar. Então, 33 menos 30, eu encontro exatamente 3. Ou seja, quando ele diz assim, ó, o número de indústrias que utilizam exatamente 2 tipos de insumos, ou seja, esse aqui, ó, Y mais X mais Z, tá? Então, é exatamente 3. Letra A, o nosso gabarito. Beleza? Ok, vamos lá para a última questão. A última questão diz o seguinte, ó. Em um teatro, cada fila tem o mesmo número de assentos. José observou que havia 5 pessoas sentadas à sua frente, 4 pessoas sentadas, né, atrás dela e 9 pessoas estavam sentadas em fileiras diferentes. José também observou que havia 3 pessoas sentadas à sua direita e 2 pessoas sentadas à sua esquerda. O número mínimo de assentos que esse teatro tem é. Então vamos lá, vamos primeiro colocar aqui, cadê quem é aqui? José. Vamos colocar José no centro. Aí ele está dizendo que tem quantos à sua frente, ó? 5 pessoas sentadas à sua frente. Então aqui tem 5. 4 pessoas sentadas atrás dele, ou seja, 4. Então nessa linha aqui você vai concluir que tem quantos? 5 mais 4 mais a cadeira de André. Então tem um total de exatamente 10. Aqui, ó. Isso é igual a 10 cadeiras na vertical. Certo? Ok. Aí ele está dizendo o seguinte, ó. 9 pessoas estavam sentadas, blá blá blá. 3 pessoas sentadas à sua direita. Então a direita é aqui, ó. 1, 2, 3. Eu vou até colocar aqui, ó, uma cadeirinha aqui, ó, outra cadeirinha aqui e outra cadeirinha aqui, certo? 3 pessoas sentadas à direita e 2 pessoas sentadas à sua esquerda, ou seja, uma aqui, outra aqui, correto? Aí o número mínimo de assentos que esse teatro tem é. Então, veja, aqui a gente tem uma coluna, aí outra coluna, outra coluna, outra coluna, outra coluna, outra coluna aqui, certo? Ok. E cada coluna tem 10. Veja, eu vou ter uma, 2, 3, 4, 5, 6. 6 colunas. Se cada coluna tem 10 assentos, basta eu pegar 6, multiplicar por 10, ou seja, 6 vezes 10 vai dar um total de 60 assentos, certo? Então, assim a gente marca letra C, o nosso gabarito. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like para valorizar o trabalho do professor. Se inscreva no canal também para você aprender matemática resolvendo questões. Então é isso, um forte abraço, vejo você no próximo vídeo.